Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Levi do canal AP Aprendendo e Praticando. Hoje vocês estão vendo aqui uma parafernália de multímetro, todo o estoque de multímetro aqui do canal. Tudo isso para mostrar para vocês uma plaquinha que é um regulador, um conversor step up. Ele transforma uma tensão da entrada em uma tensão maior na saída. Ou seja, eu aplico uma tensão aqui na entrada, digamos de 5 volts, como eu estou aplicando agora, 4,96, e ele está me entregando 9 volts na saída. Ou se eu quiser, eu aumento essa tensão. Eu venho aqui no trimpote e giro ele no sentido anti-horário. E ele então vai aumentando. Note que no multímetro da esquerda, aqui, esse alicate, é a tensão da saída. E o da direita é a tensão da entrada. Ela permanece fixa, mas no entanto, a tensão da saída eu posso regular. Deixa eu só acertar aqui, ó. Você vai girando ele no sentido anti-horário e ele vai aumentando a tensão lá, ó, até um valor máximo que ele vai chegar de 29 volts, 28 volts. Esse aqui, a tensão dele é de 5 até 28 volts. Ele é o MT, note lá, é o MT 3608, essa plaquinha. MT 3608. Olha lá, MT 3608. Então esse step up, ele aumenta a tensão. Eu aplico uma tensão aqui na entrada X e ela vai sair aqui uma variável, ou seja, acima da tensão que eu apliquei. Se eu aplico 5 volts, eu posso ter na saída de 5 a 28 volts, tá? Deixa eu colocar aqui então na entrada. Tem que tomar muito cuidado com ele, com essa plaquinha, quando você comprar. Ela não admite curto, nem na entrada, e também não admite inversão de polaridade. Desculpa, ele não admite curto na saída e não admite inversão de polaridade na entrada. Então tenha muita certeza do que você está fazendo. Ele vem bem marcado aqui, tá? Por exemplo, aqui a tensão de entrada, Vin, né? Ó. Vin mais Vin menos. Aqui você vai aplicar a tensão positiva e negativa da entrada. Aqui Vout mais Vout menos é onde você vai aplicar a tensão de saída, tá? Eu tenho aqui na minha fonte de alimentação, eu vou aplicar aqui agora 5 volts na entrada. Então eu coloco o positivo no Vin mais e o negativo no Vin menos. Aqui não pode inverter. Inverteu, você perdeu o módulo, tá? Então aqui coloquei Vin mais, Vin menos, tá? E eu regulo a tensão conforme eu queira. Digamos que eu quero 12 volts na saída. Presta atenção aqui no multímetro escrito saída aqui, é o da esquerda, é o alicate. Eu giro então esse trimpote no sentido anti-horário. Só não coloquei aqui o multímetro na saída. Vamos lá. Colocamos o multímetro na saída, com muito cuidado para não colocar em curto. E agora então eu procedo ao ajuste. Tá saindo um pouco da câmera aqui. Eu estou com 28 volts lá na saída, nesse multímetro no alicate. Então eu vou agora ajustar ele. Deixa eu ajustar bem aqui. Qualquer mau contato aqui, aqui é ponto. Agora eu giro ele sentido horário. Eu vou abaixando a tensão. No anti-horário eu aumento. Ó, tô girando no sentido do ponteiro do relógio.
Então a tensão lá vai abaixando. Eu vou colocar para 12 volts. Um pouquinho mais. O último está avisando que vai desligar. Estou com uma saída lá de aproximadamente 12 volts e meio. Vou ajustar melhor aqui então, para a gente conseguir nossos 12 volts. Ó, passou. É muito ruim para ajustar porque ele é muito pequenininho. Vamos lá. 12 volts chegando. 12 volts. Então eu tenho a tensão de aproximadamente 5 volts, 4,96 é a diferença da fonte com o motivo, mas está dando 5 volts. 12 volts na saída. Você viu que legal? Assim funciona o step up. Eu coloco uma tensão menor na entrada e sai uma tensão maior na saída. A corrente que esse step up fornece é 2 amperes, mas esses 2 amperes é na entrada, tá? Como ele tem essa diferença de tensão, a potência tem que continuar a mesma. Então o que vai acontecer? Quanto maior a diferença de tensão entre entrada e saída, maior a corrente da entrada, certo? Então você vai perceber o seguinte: eu vou colocar aqui uma lâmpada de 12 volts, que consome 1,7 amperes, mais ou menos, tá? Ela consome 1,7 amperes. E eu vou ligar ele aqui. Então eu liguei aqui uma carga, tá? Que ela consome 1,7 amperes. Mas lá na fonte, na entrada, olha aqui, aqui é o consumo dela. É só invertir a polaridade do amperímetro. Mas está marcando 1,36 amperes. Com 5 volts, eu estou acendendo uma lâmpada de 12 volts. Ela consome 1,5 amperes. Mas ele está drenando uma corrente, olha lá. Aqui é a corrente da fonte, 2,97 amperes. A saída tá 1,34, mas na entrada ele está precisando de 2,92 amperes. A máxima potência dessa plaquinha, tá? A máxima potência dessa plaquinha, então, ela é para 2 amperes. Mas ela está entregando aqui, ela está conseguindo drenar 2,8. Mas precisa de um dissipador. O dissipador você coloca aqui. Vem nessa, é um transistor regulador, né, um CI regulador. Ele está esquentando bastante. Então aqui você coloca um dissipador, aí você pode ter uma corrente maior. Então aqui eu estou conseguindo uma corrente de 1,7 amperes, tá? E com a corrente ele promete 2 amperes, mas está me entregando 2,8. Então ele vai além do que a gente precisa. Então a corrente da saída é normalmente 3 vezes menor do que a da entrada, tá? Então se eu tiver aqui 1 ampere, 1,7 amperes, eu vou precisar de quase 3 na entrada, tá? Então não é simplesmente vir ligando ele assim, tá? Então a ideia é a seguinte: quando você para baixas correntes, tá? Se ele entrega 2 amperes, aí você vai drenar uma corrente aí de 1,5 amperes, 1 ampere, tá? A metade. Quanto maior a distância, tá? Se eu aumentar essa tensão da entrada, ó, note aqui que eu vou aumentar a tensão da entrada, tá? Vou botar aqui para 9 volts, tá? 9 volts. Os 12 continua lá, tá? Aumentei para 9 volts, tá? A corrente foi para 2,3, de 2,7 para 2,3. Então, quanto menor essa diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída, menor a corrente, tá? Mas a ideia é essa. Esse aqui é o step up, né? Você liga aqui, tá bem quente, tá? Ele não tem proteção contra curto-circuito. Ele não tem proteção contra curto-circuito, tá? Então, se você ligar aqui na saída e acidentalmente curto-circuitar, você vai queimar ele. Também não pode colocar na entrada tensão maior do que 28 volts. Se você colocar a tensão aqui, 24 volts, a entrada dele é de 2 volts até 24 volts.
Se você colocar uma tensão maior de 24 volts aqui, você queima ele. Então aqui você entra de 2 a 24 e sai de 5 a 28. Então é uma ajuda enorme. Por exemplo, você tem lá uma célula de lítio, tá? Essa célula de lítio aqui de 4 volts. Você coloca 4 volts aqui na entrada, você pode ter 12 aqui na saída. Mas desde que não seja uma corrente muito alta. Você vai fazer os testes aí. A entrada aqui, a corrente tem que ser 2 amperes no máximo. A gente consegue até, como você viu ali, quase 3 amperes. Mas vai precisar de um dissipador aí de calor, tá? Então a ideia é essa. O step-up funciona assim. Você coloca uma tensão baixa aqui e sai uma tensão alta. Só que a corrente aqui diminui, né? É o fator de potência dele, né? Essa plaquinha tem uma eficiência de 0,96%. Quanto maior essa eficiência, melhor será o desempenho do step-up. Então, ao contrário da fonte step-down, que eu vou colocar mais para frente, vou colocar o vídeo também, step-down diminui a tensão. Essa aqui aumenta a tensão da entrada para várias aplicações. Às vezes você precisa de uma tensão aí de 28 volts, por exemplo. Você só tem uma bateriazinha dessa, mas a corrente aqui é baixinha que você vai usar. Por exemplo, para alimentar um multímetro, né? Multímetro aí que vai 4 pilhas. Com uma pilha só que você coloca aqui, você consegue na saída os 6 volts que vai aplicado ou os 9. Né? Então, meus multímetros eu consegui de 4 pilhas, deixar uma pilha só, e ele consegue entregar aqui a tensão que eu preciso de 6 volts. Tá? Então fica aí essa ideia do step up. Simplifiquei bastante, tá? Tem bastante teoria sobre ele, mas a ideia é o seguinte: coloca aqui a tensão menor na entrada, sai uma tensão maior na saída, e você também tem que respeitar a corrente e a potência dele. Normalmente é 12 watts, mas tem várias potências. Quanto maior a potência, melhor, você consegue corrente maior. Você pode escolher de acordo com a sua necessidade, tá? Espero que você tenha gostado aí, né? Curta, compartilha e também, se você puder aí, se inscreva no nosso canal, que vai ajudar bastante, tá? Um grande abraço a todos.